Balcão dos Especialistas, o quadro do podcast Papo de Balcão, onde a gente traz os especialistas de mercado para traduzir como aplicar na prática, no dia a dia da sua empresa, as melhores práticas disponíveis. Hoje o tema é como transformar a inovação numa disciplina de gestão que gera lucro e eficiência sem as distrações das tendências da moda. Hoje a gente está com quem aqui, Flávio? Estamos com os especialistas João Paulo Geroldo e o Diego Flores. Vou ler aqui a apresentação dos dois, porque o currículo é extenso, fica difícil de eu decorar isso tudo aqui, tá? Mas vamos lá. O João possui mais de 20 anos, ou 2 décadas aqui de experiência no desenvolvimento de produtos digitais e inovação na área de tecnologia da informação. Fundou sua primeira startup em 2003, que era focada em logística. Vendeu essa startup para a Senior em 2012. Depois ele vai contar um pouquinho para a gente sobre essa história. Em seguida ele fundou a Quicker, que é uma plataforma de gestão da inovação de ponta a ponta. Auxilia as corporações a gerenciarem as suas iniciativas de inovação e de excelência operacional também. Ao longo da carreira, ele liderou diversos programas de inovação para empresas, apoiou centenas de startups e desempenhou papéis como investidor anjo, que é importante também para todo esse conhecimento, literalmente de ponta a ponta, conselheiro e em startups e em corporações também. Possui MBA em gestão empresarial pela IBMEC e certificação lá no PMI. E o Diego Flores é sócio e líder de crescimento da Quicker, com experiência em diversos programas de inovação corporativa que ele já conduziu pela Quicker em vários dos seus clientes, que são grandes corporações. E hoje é responsável pela expansão da Quicker no Brasil e na América do Norte. Ele vai contar pra gente, América do Norte, isso aí, vai contar um pouquinho pra gente dessa transição que eles estão vivendo agora, levando a Quicker para fora do Brasil. É isso, Yuri? Isso mesmo. A ideia do episódio de hoje é a gente falar como organizar o fluxo de ideias para que elas virem projetos que geram impacto no negócio de verdade, onde a tecnologia pode acelerar o ciclo da ideia até virar uma aplicação ali no core business. E também, acho que o principal é o que não fazer num programa de inovação, numa empresa que está estruturando ali sua área de inovação. João e Diego, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente da trajetória. O João a gente viu ali que tem mais de 20 anos, né? Numa época, inclusive... O Diego não tem mais de 20. Quem dera. O Diego tem trajetória concentrada, né, nos últimos anos. É mais densa dele. O João, inclusive, tinha startup que eu acho que na época nem chamava startup. Em 2003 já chamava assim? Base tecnológica. Negócio de base tecnológica. Conta um pouquinho da sua trajetória, João. Legal, pessoal. Primeiro, agradecer pelo convite para esse bate-papo. Prazer é nosso. Né? É uma honra estar aqui com vocês, né? Um parceiro já de um tempo, né? Difícil de longa data, mas temos um tempo aí trabalhando juntos, e então é muito bom estar sempre com vocês, né? Cara, a minha experiência como empreendedor, eu venho da área de tecnologia, né? Minha formação é como desenvolvedor. Eu comecei a programar aos 14 anos, né? Meu primeiro emprego como programador foi aos 17, né? Quando eu entrei na faculdade. E eu fundei a minha primeira empresa, né, em 2003, né, a Silt, né, ainda na faculdade, com 2 colegas de faculdade, numa oportunidade bem peculiar, né? Nunca tive o sonho de ser empreendedor, não foi aquela coisa romântica, foi meio que uma oportunidade que apareceu, né? Acho que uma característica que eu sempre tive foi exposição a risco, né? Eu sempre tive essa característica de tomar risco e também ali, tipo, de aguentar pancada, né? Acho que é outra característica que é importante nessa trajetória. Então, assim, quando a gente fundou a Silt em 2003, né, a gente tinha muito pouca experiência, tinha muito pouco acesso, né? Como você falou, né, Yuri? A gente não tinha... nem chamava startup, né? Empreender não estava na moda, né? Na moda ainda nessa época, né? Empreender não estava na moda ainda nessa época. Tipo assim, na faculdade eu era o único lá, sabe? Não tinha ninguém. Todo mundo queria trabalhar na IBM, na Oracle, na época, né? Eu tive, né, por um tempo eu tive uma bolsa de estudos paga pela Oracle, que eu participei de um programa, sabe? Então, assim, o meu sonho até uma parte da minha vida era mexer com dados, banco de dados, era só nisso que eu pensava, assim, não tinha essa coisa de querer empreender, não era uma coisa, nossa, sabe, aquela coisa, tipo, fui picado por isso, desde criança, já
vendia lanche na escola. Temos história bacana assim, né? Tipo, foi um negócio, eu era nerdão, sabe, codando ali, mexendo com dados, com essas coisas, sabe, mexendo com sistema operacional, com Linux, Unix, esse era meu mundo ali, né. A gente montou a empresa, a gente teve em 2003 ali, o primeiro, que também não tinha esse nome, mas nós tivemos um investidor anjo ali, né, que meio que botou uma grana ali no começo, sabe, e a gente construiu. Cara, foi uma trajetória ali de muitos erros, mas muitos mesmo, sabe, por inexperiência, né, 20 anos, sabe, tipo, carreira até ali, né, era curta e ainda bastante técnica, sabe, né. Eu fui meio que forçado, né, a entrar nessa camada de produto ali, né, porque eu tinha um sócio que era muito bom como desenvolvedor, né, ou seja, ele era um excelente desenvolvedor, ainda, né, ele ainda tá lá continua na mesma empresa lá que a gente fundou, tá, hoje lidera essa área dentro da Sênior. Tinha um outro sócio na época que era bom de negócios, né, de negociar, de vender, de essa coisa, sabe? Então eu era o cara mais que, tipo assim, falava com, com, com o nerd ali e falava com o maluco da venda, Conseguiu né? Era o transitar nos Coringa, dois né? mundos. Legal. Eu tive essa característica de ir transitando, né, nisso. Então, tipo assim, eu meio que comecei a assumir isso como sem querer, sabe? E aí foi onde eu entrei nessa parte de projetos, né? Então, até 2005, 2006, cara, eu era puramente técnico, assim, né? Tava ali 2 anos empreendendo, sabe? Aquela coisa de empreendedor bem característica, tipo, montou empresa, na época não tinha computação em nuvem, né? Era toda a grana boa parte da grana que a gente pegou com esse investidor foi para comprar um servidor que ficava embaixo da mesa lá, sabe? Tipo, então a gente alugou uma sala um prédio comercial que não tinha ar-condicionado, enfim, essas histórias aí né, bem nisso. Na época não tinha nenhum papagaio para dar água, né? Então, tipo, não É tinha, mais fácil, morava né? na casa dos meus pais, né? Tipo, isso já ajudava bastante. Aí, avançando, né, a gente em 2008, a gente fez uma fusão com um grupo empresarial, né, de outras empresas, chamava Grupo Simos, né. Aí já começou já um ambiente mais corporativo, sabe, porque daí entraram outros sócios, né. Aí eu assumi uma posição na época na área de projetos, né, estruturei um PMO corporativo lá, sabe. E aí, em 2011, a empresa foi vendida, né? Então, esse grupo, a gente tinha uma tese ali de exploração de carteira de clientes, né? Juntos, né? Exploração de canal de venda. E aí acabou não atendendo as expectativas ali e a gente acabou recebendo uma proposta de venda, né, da empresa. Nesse processo eu saí, né, da empresa, né, por uma opção, né, meus sócios continuaram, eu optei por sair ali, né, não foi aquela venda de capa de revista, né, não foi nada glamouroso, né, foi um Ok. processo bem, né, não saí na Forbes Under 30, né, não teve nada, foi aquela coisa bem raiz mesmo, né, pancada pra caramba, né. Mas foi, cara, o primeiro ciclo, né? Foi um ciclo aí de 8, 9 anos quase, sabe? De trajetória, sabe? E foi uma grande escola, né? Assim, que eu montei do zero mesmo, né? Não teve dinheiro do pai e da mãe, não teve nada, foi do zero mesmo, sabe? E, pô, saí com uma puta bagagem ali, né? Sem dúvida. Como empreendedor. 2012, né? Tipo, não tinha. Final de 2011 eu saí da operação, aí tava naquele processo de negociação de saída e tal. 9 de fevereiro de 2012 eu fundei a Quicker, né? Na época tinha outro nome e tal, né? Mas assim, a gente. A ideia sempre foi conectar empresas com corporações. Eu já tinha essa experiência muito grande atendendo corps, né? Ou seja, os clientes da Silt sempre foi clientes corporativos. Vi as dores de introduzir tecnologia para essa galera e aí eu quis explorar essa dor, sabe, né? De 2011, 2012, né, até 2014, 2015, então era muito essa pegada de introduzir tecnologia nas empresas. Então ajudava a implementar um sistema de gestão, melhorar processo, governança, essas coisas. Então, era um trabalho muito de consultoria.
2014 eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para o Vale do Silício, né? Conhecer um pouco os modelos que estavam acontecendo lá, né? Li lá em 2012, mais ou menos, eu li o livro do Alex Osterwalder lá, né? Modelos de negócio. Eu comecei, até então, né? Até 2010, ali, 2011, eu ficava trancado na jaula lá, sabe? Programando, falando com o cliente, resolvendo problema, né? Não tinha muito essa leitura muito estratégica, né? E aí a gente começou a realmente conhecer esses modelos, né? Já tinha muita experiência com gestão ágil, né? Comecei a trabalhar com gestão ágil em 2004, né? Já tinha bastante experiência com projetos, gestão de projeto Caramba. corporativo, né? Então, tudo isso daí já tinha já uma bagagem, né? E aí, quando eu comecei a ler Lean Startup, né, cara, eu peguei bem o comecinho ali, né? Fazia muito sentido para mim, né? Porque, pô, o Eric Ries vem dessa mesma trajetória, né? Um cara com trajetória técnica e começou a aplicar o que a gente usava na engenharia de software ali, né, nos anos 2000, a modelos de negócio, né, no começo dos anos 2010 ali, né? Então eu peguei esse movimento no começo, sabe? E aí eu junto com outros parceiros, né, a gente montou um programa de aceleração de startups em 2015, né, chamado Sevna, né? Então a gente montou um programa de aceleração no Brasil, era muito pequeno, tinha a Aceleratec rodando, sabe, que virou Ace depois, tinha O a oxigênio estava 21 no começando. Rio, que era maior na época, que fechou em seguida, tinha a UOL, né, lá Paraná? no sul, né, no Paraná. Não, lá acho que a UOL é de Porto Floripa. Alegre, Floripa? Floripa. Floripa. Acho que Floripa. Erramos todo mundo aqui, Enfim, hein? Depois a gente joga fora. era, era pouco explorado esse modelo, a gente montou e, cara, aí a gente manteve, né, a linha de serviços de tecnologia desde sempre, sabe? Então, consultoria, depois desenvolvimento de produtos, né, para parceiros aí. E, ao mesmo tempo, a gente começou com os programas de aceleração de startup. Então, de 2015 até 2000 bom, aí de certa maneira até 2 anos atrás, a gente executou programas para corporações, né, programas corporativos, né. O Sevna era um programa agnóstico, né, de um club deal ali que Tá financiava. bom. Então, no Sevna a gente tinha aquele modelo tradicional, né, de investir, nós investimos lá em 35 startups ali via Sevna. Muita Depois coisa, hein? atuamos no CVC, sabe, né, de um grande grupo educacional também, investimos ali, né, eu fiz a gestão ali, a gente investiu em mais umas 20 startups, sabe, e aí foi isso caminhando, né, nesse processo, até que em 2022 a gente, né, isso tudo, né, então de 2012 até 2022, né, basicamente era prestação de serviço, né. Aham. O Diego, né, veio nessa jornada, aí depois ele conta a história dele, né, a perspectiva dele, mas ele veio em 2020 ali, né, num desses negócios de produto que a gente montou, né, e aí a gente veio até 2022 ali prestando serviço. Em 2022 surge a oportunidade, né, de um grande parceiro e hoje cliente nosso também, trouxe a ideia, cara, eu preciso de uma plataforma de gestão de inovação. Eu orcei tinha só dois ou três players, sabe? E, puta, nem proposta eu recebi, né? Ô, Não louco. interessa vocês desenvolverem, né? Eu falei, cara, me interessa montar um produto, né? Era uma época que, tipo, a parte de serviço ia muito bem, sabe? E eu tinha já a expectativa de falar, cara, preciso sair, né? Começar a diversificar a receita, né? Como empreendedor. E tinha já o know-how toda essa trajetória em produto, né? Então foi aí que a gente começa esse processo de transformar o serviço que a gente fazia, né, de gestão de Plataforma. aceleração em plataforma, né? E aí a gente veio aprimorando esse processo. Então, a primeira versão da plataforma tinha um olhar puramente open innovation, era Ok. Que era basicamente que o captar mercado tava startup. comprando também, né, João? Exatamente o que o mercado estava comprando na época. Mas aí, quando a gente começou a pôr o pé no mercado de fato, né, como bom empreendedor, a gente fez o MVP, Isso lançou aí.
45 dias, né? Começou E aquela nem tinha coisa. Lovable naquela época, hein? Não tinha Lovable, não tinha Codex, não tinha nada. Foi na raça, né? Estrutura Fez de molecular. verdade, né? A gente colocou o primeiro MVP ali em 45 dias, sabe, né? E veio desenvolvendo. Só que também, como todo bom empreendedor, bootstrapping, né? Ou seja, a gente tinha um caixa ali para poder sustentar essa Aham. jornada por um tempo, né? A gente começou, o Diego, isso logo no começo também já encabeçou esse processo, né? E tipo, tá desde o zero aí nessa jornada da plataforma, né? Então a gente começou a falar com o cliente, né? Ir para o mercado, falar com o cliente, cara, nem tinha produto ainda direito, sabe, né? Então tinha aquele MVP ali. E a gente foi percebendo que, cara, era um momento, né? Há 3 anos atrás, né, 4 anos atrás aí, era um momento onde as empresas estavam vendo que Open Startup era parte da estratégia e não o core, né? E que muito daquele Startup Way, né? Que até foi o nome do livro do Eric Ries, né? Que ele lançou depois. Aquele Startup Way ali era uma forma que as empresas poderiam aplicar dentro de casa, né? Então foi aí que a gente começou, né, a adaptar as metodologias que nós tínhamos para o ambiente de intraempreendedorismo, para o ambiente de programas de ideias, trazer um pouco dessa visão de startup para dentro do ambiente corporativo, né? Então é aí que E essa eu acho que é história legal, João, foi. na trajetória, você experimentou no formato de consultoria, ou seja, colocando a mão no problema, vivendo o problema junto com o cliente, não só na posição até de consultoria, mas também como executor ali de programas de aceleração, vivendo ao lado do investidor, do startupeiro, para que aí sim surgisse uma plataforma. Né? Sim, Então, acho que sim, a experiência pregressa aí faz com que o que vocês tenham desenvolvido, a Quicker como plataforma, tenha muito mais aderência ao mercado, tenha muito mais robustez, que é quase um CVB, né? Quase um builder aí de uma dor sim, clara que você já estava vivendo, provocado por um terceiro, beleza? Mas que você sim, já tinha sim, muita experiência para colocar de pé. Acho que é muito sim, relevante, porque a gente conhece bem a Quicker, tem trabalhado com a Quicker nos nossos programas também, e a gente vê essa clareza de que, olha, parece que foi desenhado por quem já estava lá dentro sofrendo e sabia o que precisava ser conduzido, controlado, avaliado, que muitas das vezes isso passa desapercebido por quem veio de fora e montou uma plataforma sem viver essa experiência toda. sim, sim. É um processo que, embora a plataforma tenha está indo para o seu quarto ano, né? Acho que hoje podemos, né, diria que aí os 2 primeiros anos, né, foi basicamente desenvolvimento de produto, né? Ou seja, Consertar o já com MVP de alguns 45 clientes, dias, né? né? Exatamente, remendar, né, os buracos lá. E nesse momento também redescobrir a proposta de valor, né? Porque a gente pegou bem essa transição do final da Open OV, pandemia beleza. e também, e Sim, consequentemente também o fim da onda, porque O o amadurecimento ambiente do mercado. macroeconômico muda também, né? Aham. Enfim, e dá uma chacoalhada no que é uma estratégia de inovação, né? Então a gente teve também que se readaptar muito ouvindo o cliente, né, João? Acho sim, que também quando chegou a primeira demanda, vocês fazem, vocês têm funcionalidades para programas de ideias, né? A gente tá, vamos ver o que a gente precisa fazer, né, nesse sentido. Então, a gente também teve que se adaptar, né, nesse... sim. Pô, Aproveitando o É, gancho, então, como é que Diegão. o Diego conheceu o João? É, vai lá. Conta Ah, aí, Diego, como é essa que foi história é boa. esse primeiro Legal. contato? Veio da onde? Vixe, o primeiro eu tava no final da faculdade ainda. Eu lembro que foi bem nessa época do SEV, né, que o João mencionou, desse Club Deal. Eu, assim, sempre soube que eu trabalharia inicialmente com marketing, né? Mas eu fui filho desse ambiente aí da startup, inovação, capa de revista. Eu gostava muito, depois fui aprender na prática que não é que não tão é bem assim, né? glamouroso assim. A Isso jornada aí. ela é um pouquinho diferente, Pô, mas um hackathon é mas tão legal, parece que aquilo ali sempre a rotina, né? Vai ser sempre aquela isso. emoção toda. Isso aí, boa. Meninão, né? Novão ainda, iludido, enfim. E aí eu gostava muito desse ambiente de inovação. Falei, cara, eu quero trabalhar com algo nesse sentido, né? Acho que tem a ver com o meu perfil. Na época eu estava entendendo ainda para onde eu ia enveredar minha carreira, assim, uma multi, startup, enfim, que tipo de coisa que eu gostaria de fazer.
E aí eu lembro que eu vi uma vaga na aceleradora para estágio. Na época eu fazia faculdade em uma cidade que fica a uns 60 quilômetros daqui, um campus da Unesp, em Jaboticabal, e a gente está em Ribeirão Preto, né, só para... Mas enfim, é pertinho, Contexto, aham. dá uns 60 40 quilômetros minutos. é pertinho? Pertinho, Pra pertinho. escalar de São Paulo. Pô, louco. Então, aí eu me lembro que eu fiz esse processo, já foi meio diferentão, né? Porque eu fui, ó, novão, sem notebook, né? Me deram um case para resolver, me deram um case aí o João pode até falar, o Parque Tecnológico aqui de Ribeirão fica totalmente afastado da cidade, né? Fala só, você tem esse case para resolver, eu lembro até hoje, faz um tempão já, em 1 hora. Aí eu calculei, eu falei, cara, só até eu pegar meu notebook e ir Já para algum deu. lugar já era, né? E eu tinha que planejar um evento, acho, era alguma coisa assim. E aí, enfim, no final das contas, acabou não dando certo desse processo, não foi aí que a gente começou a trabalhar, mas aí o João tem um amigo, enfim, já foi sócio aqui da Quicker também. Pode falar. Um parâmetro de fazer uns processos seletivos meio doidos, assim, né? Eu sempre gostei de fazer. E aí era um case para escrever e, tipo assim, te dava 1 hora, sabe? Para ver se o cara ia negociar, como que o cara ia desenrolar a parada, né? Tipo Aham. assim, informação incompleta, sabe? Para fazer, tipo, no documento que a gente entregava para o candidato, não tinha o e-mail para onde ele tinha que mandar, para ver se ele tinha atenção de se virar, para ver como o cara desenrolava. Esse é o Pô, que mundo legal, real, velho. né? E o Diego foi muito bem, sabe? Mas na época, eu não lembro, tinha alguma coisa que não rolou, Ele tinha sabe? computador, como é que ele ia mandar um e-mail pra alguém? Não, ele foi super bem Foi no isso, processo. Lambeu. O meu Foi super Nokia bem no tijolo. processo, se virou ali, desenrolou, sabe? E aí tenho um amigo, né, que foi sócio da gente um tempo também, e foi o Thiago, pô, velho, tem esse moleque que não vai rolar de eu contratar, não lembro o que era, se era pretensão, o que era, sabe? Eu falei, cara, mas eu gostei muito da postura dele, da forma que ele, sabe, tipo, é, ele falou, pô, me manda o currículo aí que eu vou dar uma olhada. Aí, tipo assim, sei lá, dei uma semana, acho que ele tava contratado lá Pô, Foi. né, Foi foi bem na empresa que ele tocava a área de marketing, né? Também é daqui da região de Ribeirão. Aí eu lembro que falei, pô, beleza, vou pra entrevista, né? Não é uma startup, enfim, tinha metodologias que eu gostava, voltadas a marketing digital na época. Falei, não, bacana, acho que faz sentido. E aí eu fui para a entrevista e no final a gerente, né, falou assim, então vem aqui conhecer a sua equipe, então já me apresentou para a galera, a segunda-feira você começa, eu falei, pô, legal, né, vamos lá. Não sabia nem quanto que ia ganhar, como é que ia fazer para ir, enfim. Mas aí, enfim, aí eu comecei a minha carreira voltada a marketing, depois eu voltei aqui para Ribeirão, aí já assim, começando a trabalhar com inovação. Trabalhava numa empresa de auditoria, mais na área de marketing, mas a gente fundou uma divisão de negócios, eu e mais alguns colegas lá, que era um CVB. Na época a gente não entendia exatamente muito bem qual seria o modelo, a gente falou, cara, vamos criar um motor 2 de crescimento aqui, e aí a gente seleciona algumas startups para fazerem parte do portfólio e diversificar ali não somente as receitas, mas a valorização do equity da companhia como um todo, né? E aí eu fiquei responsável pelo crescimento desse portfólio, à época, de startups. Algumas delas hoje, né, não sei se vocês conhecem, mas o Arara Seed, que é uma das principais plataformas de equity crowdfunding do Brasil, voltada a agtechs e foodtechs, foi fundada ali nesse CVB. E a outra é a Vero, que é um clube de assinatura de cafés especiais. sim, pô, claro. Vocês conhecem? Legal. Sim, Eu na época, eu tocava o sítio aí de head de crescimento quando esses negócios estavam nascendo. Mas os dois hoje estão super, assim, são empresas de relevância, né? Eu acho que a Vera, inclusive, é um dos maiores clubes de assinatura do Brasil. A gente tem uma De briga café. boa aí, porque a gente tem um clube aqui no estado, né? Chama Bolden. Não sei se você Ah, conhece. é? Eu já... Então, a gente tem café muito forte aqui no Espírito Santo, então a gente sempre tenta brigar pelo nosso café.
a gente tem que começar a brigar também pelos nossos clubes, tá? Então, depois a gente coloca esses dois aí para conversar. E a Boden é cliente nossa num programa de aceleração aqui chamado Tecnova. Legal. E a gente tem que puxar saco deles também, tá? Então, talvez tenham Boa. 2 grandes no Brasil hoje, que é a Vero e a Boden, beleza? Legal. Mas a Vera tá em segundo agora, né? Eu acho que... Mas a gente já tinha comprado muito café da Alto Caparó aí, viu? Ah, é, né? Já circulou muito SMS aí pelo Espírito Santo. Mas Poxa, legal. Que legal. É. E aí, bom, enfim, Foi dessa que você caiu na Quicker, não? Ou teve mais um? Aí eu tava nessa jornada e aí então eu entrei nesse primeiro negócio aí que o João mencionou, que me convidaram. A princípio era uma plataforma de comércio de loteamentos, né? Online. Na época nos falava muito de tokenização. Como é que chamava? Hoje em dia seria diferente, né? Eu acho. Conta aí um pouco, João. Como é que chamava? Ainda, não sei. Urbay. Urbay? Tá. E é uma startup que eu cofundei com o Thiago, até que foi esse amigo que contratou o Diego depois, né? Então, tipo assim, tanto eu quanto o Thiago já tinha essa imagem Positiva aí do legal, Diego. positiva do Diego. E aí eu tava tocando a Quicker, ele tava tocando uma outra operação, e a gente viu uma oportunidade de digitalizar o processo de venda de imóveis, né? Basicamente era essa, principalmente imóvel novo, né? Então pegar lançamento, né, de incorporadoras e digitalizar essa cadeia, né? Onde o cara escolher, ele começar a jornada digital, fazer o phygital ali, né? Ou seja, a pessoa vai lá para o stand de vendas, a gente digitalizou essa jornada. Eu não continuei nesse negócio, depois eu virei investidor dele, né? E sou um dos acionistas lá hoje, né? Na verdade, sou investidor, né? Eu até depois Não põe saí acionista do não, né? Cable e virei... Vamos afastar o risco aí. Exato, sabe? Eu converti, né? Então eu cofundei, né? E o Thiago tá tocando o negócio, né? Até hoje, né? Mais uma sinergia aí, hein? Ela ainda tá operando, a Urbay. Tá operando. Não tem muito detalhe aí. Faz tempo que eu não falo com ele, sabe? Ele precisa melhorar Legal. esse suporte dele para os investidores. Mas depois a gente pode buscar uma conexão aí com o Easy Casa, que é uma plataforma que a gente ajudou a desenvolver lá na Soma Urbanismo, que olha para loteamento, tá? Você falou, Sim. o Diego comentou sobre loteamento, mas depois você falou de qualquer imóvel, né? Mas, enfim, a gente busca a gente começou, esse negócio nasceu de um cliente da Quicker que chamava Terra Vista, sabe? Que foi uma Venture Builder que a gente fez. Terra Vista é empreendimento na Bahia, não é? Não, Não? a Terra Acho que é o Vista nome. é uma plataforma Lembra o nome só? SaaS, tá. é uma plataforma SaaS de gestão de loteamento, sabe? Tá bom. E a gente meio que. Mas era um cliente Quicker, né? Era um cliente de produto, né? A Quicker, nessa linha de serviço, né? Como eu falei, de 2012 até 2022, né? A gente trabalhou muito com um estúdio de produtos, né? Então, de certa maneira, praticamente uma venture builder mesmo, né? Uhum. Então, a gente tinha ali os programas de aceleração e essa própria base de investidores que às vezes investia lá, nos procuravam, pô, eu queria lançar um negócio aí, sabe? Mas essas pessoas eram empresárias, né? E via oportunidades e, então, assim, a gente lançou alguns negócios, né? Então, Founders Terra as a Vista- Service, né? a Terra Vista foi um, mas teve a Lise também, teve a Mobile, teve outras que a gente atuou, né? Que a Quicker prestou serviço ali nessa linha de estúdio, né? De construção de negócios, né? Legal. Aí a Eu já vendi Urbay esse nasce, SaaS também aí, né? Do Terra Vista. Já É, joguei Você nessa. tá vendendo, né, Diego? E aí a Urbay nasceu quando a gente estava operando isso, e a gente levou essa ideia, né, pro investidor na época que era fazer o funding da Terra Vista, né, o Adenauer. E o Adenauer falou assim, puta, ele não era do mercado, cara, ele falou, cara, eu não me interessa, não, se quiser montar, vocês montam, sabe? Então, o que a gente viu, né? Na época a gente viu que tinha as houses, né, vendendo loteamento, né? A gente atendia esses caras na gestão ali do espelho de venda, gestão dos contratos, né? Recebível, né? Principalmente ali em gerenciar os recebíveis desses loteamentos, né? Então, assim, era muito do que o Terra Vista fazia.
E aí a gente falou, porra, mas a camada de digitalização desse processo inicial, né, de como vender isso, né, a gente não atendia. Então foi que nasceu essa ideia da Urbay também, né, que aí o Diego que estava atuando ali no CVB ali, né, ele veio para Urbay ali e a gente lançou. Só que assim, cara, essa fase da minha vida, né, eu aprendi muito Quando sobre conversa foco. assim, Essa fase da uma minha vida fase eu aprendi uma superada, né? coisa, eu aprendi muito sobre foco, sabe? Então, assim, talvez essa mesma facilidade, né, trânsito que eu tenho para entender do business e pensar um produto para atender aquela dor, né, me atrapalhou muitas vezes, né, de também fazer isso muitas vezes achando que que é simples assim e já me dei mal algumas vezes, né, sobre isso, né? Tipo E- assim, história de fracasso a gente tem bem mais do que as de sucesso, né? Se a gente for contar aqui, acho que Eu não acho que isso cabe no só podcast. reforça o que o Flávio falou antes, né? Você viveu o que as empresas vendem, Isso vivem aí. na veia, né? Sim, Várias sim, oportunidades, a dificuldade de sim. focar no que Cara, é estratégico. é muito da filosofia que a gente traz na Quaker, assim, cara, e é pouco glamour, né, cara, pouco ou nenhum glamour, né, entender que isso é muito trabalho e relação, sabe, né, e inovação baseada em resultado, né, cara, em experimentação, sabe, então a gente tem que cara, isso vai desde um modelo mental, né, para você, cara, entender que não tem jogo ganho, entender que não tem, né, não é montar por, tem que ser apaixonado por problema, né, cara, de querer ver um problema, você conhece de uma determinada área, que no meu caso aqui é produto, gestão, sabe, essas coisas, e aí você pensa um produto para aquela dor, né, enfim. Isso a gente fez repetidas vezes, né? Eu sempre acreditei e acredito muito nesse processo, né? Mas aprendi ao longo dessa trajetória que não basta você fazer isso, né? Um negócio ele não vive só do produto, ele vive de algo muito maior do que é disso daí, né? O produto ele é uma ponta disso, né? Então você tem mercado, tem desenvolvimento de mercado, você tem mais uma série de coisas que precisam ser feitas. E que também eu vivi por muitos anos procurando um empreendimento perfeito, né? E também essa é outra coisa que não existe, né? Ou seja, todo negócio, ele é, né? Isso é uma frase que não é minha, eu ouvi pelo menos do Edgar Corona, que é o fundador da Smart Fit, né, e da Bodytech. Ele fala que todo negócio ele começa ótimo, a gente está sempre empolgado, né, aquele tesão no negócio, a gente é, empolgação, depois ele vai para decepção, né, ou seja, todo negócio, aí você vê que aquilo é uma merda, que nem tudo são flores ainda, que né? E depois ele vira um negócio, né? Aí ele pode ser um negócio grande ou pequeno, ele vira um negócio, entendeu? Então, assim, eu aprendi, o que eu tenho aprendido, né, que tenho que fazer é viver esse negócio, né, cara, é fazer de uma forma ali muito pragmática, sabe, muito, né, acredito nas metodologias, acredito nas ferramentas, sabe, mas ele nunca pode ser metodologia por metodologia, nunca pode ser ferramenta por ferramenta. Isso é meio para que a gente resolva problemas relevantes para o mercado, né? Então, é isso que, essa filosofia que a gente traz dentro da Quaker, né? O Diego e eu, que a gente fala muito, tem uma frase que a gente usa muito aqui, né? Que a execução é o motor da disrupção, né? Todo mundo fica usando essa palavra da disrupção, né? Que até virou uma palavra maldita, né? Que É, E meio, isso que eu ia cunhada falar. meio pelo, chata foi já. É. foi cunhado pelo Clayton Christensen lá no Innovation Dilemma lá, né? Então ele traz muito essa coisa lá, explicando o conceito. E esse negócio foi meio que surrado, né? Todo mundo virou disruptivo, né? Então o lema nosso aqui, cara, é abaixa a cabeça e trabalha, sabe? Que isso daí disrupta qualquer coisa. E esse era o Aí ponto na, aí na, que eu queria perguntar para vocês. Vocês viveram aí os altos e baixos aí dos ciclos da inovação, as empresas aprendendo a trabalhar a inovação, começando com startups, que talvez também não é a melhor forma de começar, depois focando mais em eficiência operacional. E tem gente até que depois começou a chamar isso daí de inovação é teatro, é o teatro da inovação, é É, piscina de bolinha, é só para fazer é. marketing. O O que próprio Steve vocês Blank, né, enxergam fala hoje? muito disso.
Hã? Como é que O é? próprio Steve Blank, Exato. o Steve Blank fala muito disso, né? O Alexander Osterwalder fala muito disso, né? A galera deturpou esse negócio, né? Virou uma coisa, Marqueteira, cara, marqueteira. marqueteira, Virou sabe? evento, hackathon, só Isso, para mostrar só para o por fazer. mercado. Isso, exato. Sabe? A inovação, ia fazer até uma analogia, não tem como você, assim, por exemplo, a gente brincou com a palavra da disrupção, né? Não tem como você tomar, tipo, um Mondiaro e aí em um mês você inovou magicamente, né, e disruptou algo. É um processo. Você precisa fazer exercício, você precisa fazer uma boa dieta, você não tem esse atalho, né, para você atingir esse processo em um mês, 2 meses, né? Ainda bem que tem pro Monjaro, tá? Pois é. Mas também, né, ele é um hack, né? Ou seja, ele é assim, fazendo uma analogia aqui para o Monjaro, né? Ele é um hack que é super útil, né? Funciona super bem, mas se você não mudar os hábitos, se você não, você vai ficar dependente daquilo a vida inteira, né? Perfeito. Acho que o nosso trabalho aqui, né, pensando na inovação, né, a gente pode, nossos serviços aqui combinados, né, ou seja, o mercado que a gente atua, a gente é de certa maneira um Monjaro para a companhia, né? A gente ajuda o cara implementar aqueles processos, organizar a inovação, mas isso não garante que a empresa vai ser inovadora, né? Isso garante que ele tenha meios, que ele busque caminhos. E a gente tem que respeitar isso de uma forma muito honesta, né, conosco mesmo, né? Porque assim, se a gente não acreditar nesse processo, se a gente não praticar isso conosco mesmo, o que a gente vai levar para a companhia, sabe, né? Então essa é uma prática ali da gente muito mais sobre disciplina, muito mais sobre constância, sobre processos, né? Do que sobre ficar indo em eventos, né? Frequentando só eventos, só Meetups, isso. saber meetup, essas coisas. Não que os eventos não sejam importantes, não que os Mas meetups não sejam importantes, mas ele é meio, ele não é fim, sabe? como é que vocês estão enxergando? O Yuri puxou essa pauta, né, do teatro da inovação, que aparentemente inflou as coisas. Acho que as empresas estão começando a acomodar, então, a preocupação mais com resultados. O que isso tudo era espuma, o que disso aqui de verdade é negócio, gera valor. E isso está rolando dentro das empresas, das corporações. Como é que tem sido essa relação de vocês, como especialistas, em enxergar essas mudanças dentro da empresa? Isso tem impactado no negócio de vocês? Vocês têm percebido um esfriamento dos interesses ou uma recolocação das estratégias e dos recursos? Acho que eu posso falar aqui a minha visão, acho que é importante o Diego também depois colocar a dele, mas como que eu vejo isso, cara? Eu vejo como um processo de aprendizado, né? As empresas, vamos pensar se a gente recortar o que se fazia de inovação até 2010 ali, né? Basicamente era uma inovação P&D e muito autocentrada ali, produto, né? Com a internet, né? A população da internet, os canais digitais, né? A explosão disso, a gente começa realmente a empresa entender que não dava para inovar sozinha, né? Que eu estou inserido num ambiente, Tá né? bom. Começa a se popularizar as ideias de inovação em modelo de negócio, né? Ou seja, o digital ali realmente possibilitar novos modelos de negócio, né? E as empresas se movimentarem para isso, né? Ou seja, cara, eu preciso me transformar. Então, acho que a gente passou por um momento das empresas entendendo esses mecanismos, entendeu? Como que eu faço isso? Ou seja, eu conheço muito bem P&D, muitas vezes também, né? Nem é uma coisa que, né, algumas empresas conhecem bem P&D, outras conhecem bem inovação baseada em produto, ou seja, o cara tem um produto ali que desde a vida inteira ele fica incrementando aquele produto, né? Mas aí quando a gente começa a falar de inovação em modelo de negócio, né? Quando o Alex Osterwalder traz lá o Canvas, o Steve Blank publica ali, né, os 4 passos para epifania, né? A galera começa a olhar isso, cara, de uma forma mais, né? Começa a conectar isso com a ideia de organizações ambidestras, né? Começa a trazer isso, né, para esse dia a dia. As pessoas começaram a entender e passar por esse processo. E aí, dentro do processo de aprendizado, a gente está tateando, né? Então, a empresa vai lá, lança uma iniciativa de programas de ideia. Cara, vira uma caixinha de sugestão se não tem estratégia bem feita, sabe? As pessoas lançam um programa de startup. Cara, quem já fez de programa de conexão com startup, você traz um monte de startup, faz a triagem, a curadoria, entrega na mão do cara e não vira nada, sabe? Porque o cara não consegue nem dar feedback, sabe, para startup.
Tipo assim, eu fico com vergonha muitas vezes do empreendedor que eu falo, porra, mano, eu sei que você tá passando, que você tem 2 semanas de caixa aí, sabe? E que eu tô Ele tá gastando seu gastando tempo, tempo aí. Aham. entendeu? Então, assim, então a gente passou, fazendo um recorte em uma timeline, né? A gente passou por um processo ali de explosão disso até a pandemia ali, né? 2021. Aí agora a gente está passando um processo de depuração desse negócio e realmente as empresas entendendo o que de fato é ferramenta que funciona e o que de fato é espuma, né? Ou seja, diferenciando o que é o quê. Hoje, assim, cara, o que a gente vê de layoff das áreas de inovação, o que a gente vê tá um caos. E por quê? Porque inovação não é necessário? Não, muito pelo contrário, é porque ainda o profissional de inovação tem muitos que estão vivendo na piscina de bolinha, estão querendo só escorrega lá, sabe? Cara, isso não funciona, sabe? Se você não entregar resultado, se você não olhar. Por isso que hoje a gente tem muitas vezes trocado até o termo inovação por uma visão de eficiência operacional, sabe? Perfeito. Né? De olhar para o business, Lucratividade. cara, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, sabe? Ou seja, cara, o que a gente está falando aqui é de orquestrar o motor 2. As empresas já têm lá o motor 1, já tem o seu negócio ali, o H1, né? Depende da abordagem que a gente quiser, a metodologia que a gente quiser falar, mas tem ali o H1, tá executando o seu modelo de negócio, sabe? Tem ali muitas vezes o H2 cutucando ali, criando novos canais, adjacências, mas, cara, para fazer uma parte do H2, outra parte do H3, que é algumas literaturas aí chamam, né, do motor 2, cara, eu preciso orquestrar, eu preciso ter disciplina nisso, eu preciso ter. E assim, toda empresa precisa disso, cara. O que a gente tá falando aqui serve para toda empresa. Diferentes, é natural que vão ter diferentes níveis de maturidade. E aí a empresa precisa entender onde ela está nessa escala e que tipo de iniciativa mais cabe para o ambiente dela, né? Perfeito. Então esse que é o Aí, ponto, né? e acho que também dois fatores fundamentais aí é convicção, porque é uma estratégia de longo prazo, né? Sim, Muitas vezes você começa sem saber de fato quanto tempo vai levar, quais são os resultados não são certos, né? Enfim, você está cercado de hipóteses e também um outro fator que eu coloco aí é um bom sponsor, né? E normalmente esse bom sponsor da estratégia, eu estava até lendo uma reportagem esses dias, de quanto tempo dura cada cargo de C-level, né, dentro das companhias. Então, tipo, um CIO, um CMO, etc e tal. E essa rotação do tipo, VP de C-levels. Aham. inovação, do C-level voltado à inovação, ela é 2 anos, 3 anos. Então, Tem muita iniciativa que se nem você deu fruto. perguntar se você perguntar para qualquer empresa se ela quer construir o futuro, como você se imagina daqui 10 anos, 15 anos, todo mundo fala, putz, eu preciso construir isso. Só que quem está disposto a pagar, entre aspas, o preço, né, o convicto neste processo, que é a da dieta, do exercício, né, como a gente E acredita. não só o manjário, isso mesmo. exatamente. Exatamente. Então, quanto tempo você consegue sustentar vendo cenários macroeconômicos mudando, sofrendo a pressão do board, sabe, dos acionistas, enfim, putz, precisamos cortar custos. Então, quanto tempo que você consegue sustentar e bancar a tua convicção naquela estratégia para pavimentar essa próxima década, esses próximos 50 anos? Então, por essa rotação de contrata todo mundo numa área de inovação, demite todo mundo, dá 2 anos, contrata todo mundo de novo, demite todo mundo. Então você A coisa vai se acaba. perdendo. Exato. E aí a gente tem um foco muito maior, no final das contas, em projetos de curto, ou algo que a gente vê bastante aqui também, projetos estratégicos desconectados da área de inovação, ou seja, que não passam pela batuta e pela tutela É, da área de inovação, mas estão em P&D ou eventualmente em alguma área de negócio e que talvez inovação até nem saiba, que isso Perfeito. foge da visão de portfólio. Então, esses projetos sim, eles têm maior duração e normalmente, na verdade, normalmente não, mas é muito comum que a área de inovação não tenha visão até sobre eles. E é isso que a Quicker busca também trazer para dentro da companhia, que não precisa ser uma plataforma para a área de inovação, mas para a gestão da inovação. Não Então, não importa onde ela é. aconteça. Perfeito. exato. Exatamente. Então, pode ser uma área de tecnologia, pode ser uma área de dados, pode ser, de repente, uma gerência financeira que está executando o seu A gente programa já viu ali. já a área de inovação, área de inovação não, a gestão da inovação dentro da controladoria, por Foi. exemplo. Aham. Exato. Então imagina uma controladoria tendo uma ferramenta dessa para conseguir ver todos os processos, inclusive a parte financeira dos projetos de inovação. Exato. Exato. É, Então, e assim, essa,
Essa dor que a gente que a gente trabalha para resolver, né? Ou seja, né, trazendo essa visão do pragmatismo, né? Ou seja, a gente entende que a área de inovação ela é um enabler, né? Ou seja, ela é um caminho ali, né? Muito parecido com o que a gente viu lá nos anos 2010, né? O bom de ter cabelo branco é isso, né? Nos anos 2000, né? O PMO acontecendo, né? Ou seja, centralizando as iniciativas de projeto. Aí a galera hoje lá vem VMO, IMO, né? Enfim, a gente vê em derivações disso, né? Mas sendo um enabler, né? Sendo um cara que ele define boas práticas, define metodologias, define processos para essa disciplina dentro da companhia. Só que a inovação, ela acontece nas áreas lá na ponta. Então a gente tem que treinar esse cara, a gente tem que municiar esse cara lá na ponta, sabe? Para que ele aplique essas metodologias, esses frameworks, para que ele gerencie o processo dele. Então é isso que a Quicker traz, né? Ser um ferramental, um enabler, né? Uma solução para que esse cara consiga aplicar a inovação de forma descentralizada, ou seja, de forma departamental lá nas áreas, só que ainda assim ter uma visão do que está acontecendo dentro da companhia, né? Que isso traz melhoria de performance, traz uma série de benefícios para o negócio, né? Então não é aquela inovação autocentrada, né? É uma inovação que está ali identificando problemas em diversos níveis de escala, né? Então desde um processo de melhoria contínua, onde está identificando uma falha na linha de produção, uma falha que ali é uma melhoria de processo, é um ajuste ali de treinamento e tal, até, cara, um negócio que é disruptivo realmente, né, que vai explorar uma outra via que pode significar o posicionamento da empresa daqui a 10 anos, né? Então, assim... Isso, né, é só trazer meus 5 centavos também, que isso também ajuda a dar mais resiliência para a estratégia. Porque, assim, o que a gente vê bastante é engraçado isso, né? A inovação, ela, depois de determinado ciclo na companhia, ela passa a ser vista como um palavrão, né? Então, não fala mais São disso 2 aqui. anos. E também, tipo assim, não, e que você está me trazendo esse projeto, é um projeto de inovação? Não, então, mas, ok, a partir do momento em que você, por exemplo, executa processos como o que o João está falando, cara, um input do saque, ele pode se transformar em um projeto de melhoria contínua. Então, por que você precisa categorizar aquilo? Não, ó, isso aqui vai para a caixinha de inovação. Isso é um processo, e à medida em que você, de fato, a cultura, a companhia, enxergar tudo aquilo como engrenagens dentro de um todo, naturalmente você tende a avançar sem precisar chamar aquilo de inovação. Chame como quiser, mas você está girando esse ciclo, né? No final das contas, da ambidestria. Então, eu acho que a gente ficou, durante muito tempo, também muito deslumbrado com metodologias e terminologias e falou muito sobre isso no mercado, né? Enfim, e aí todo mundo buscou colocar as coisas em caixas e em alguns momentos a gente esqueceu de alguns fundamentos também, né? De, cara, esse projeto que você está executando, sim, ele é inovador, mas você não precisa colocar ele na caixa dele e a hora que você for descontinuar, você vai descontinuar tudo, né? Enfim. Então a gente vê até, por exemplo, o ciclo de Product Lifecycle Management, né, dentro das companhias, às vezes conectado da estratégia de inovação. Então, são áreas completamente distintas, mas que os dois são inovação, né? Enfim, então acho que o processo importa muito. João, quer falar alguma coisa? Que eu tenho uma pergunta Nossa, aqui. Só complementar, assim, cara, é desmistificar, né, essa palavra inovação que traz conectada a ela um monte de preconceitos, né, positivos e um monte de coisas que são, sabe, estereótipos, né, ela já é estereotipada de um monte de forma, sabe, e trazer isso para uma visão pragmática, cara. No fim do dia, o que a gente está buscando? Cara, é aumentar a efetividade e longevidade das organizações, cara, é isso. Só um PS que vocês já devem ter ouvido aí, o pessoal da B-Button, quando a área de inovação de alguma companhia ou algum cliente pergunta, não, putz, muito legal essa empresa, mas ela é uma startup ou não? Que muda isso, Resolve a tua dor ou não? Recentemente fez uma reunião numa empresa que falou, aqui a gente não trabalha com startup, aqui é focado em resultado, tem que gerar lucro. É verdade. Aí a gente falou assim, mas como assim, vocês nunca contrataram um sistema que talvez
que pode ser uma startup ou não. Aí a gente foi listando os projetos, a gente encontrou um monte de projeto que provavelmente foi com startup, inclusive já está investindo. Mas eu acho que é culpa, e vou voltar na minha pergunta aqui, tá, para vocês dois, que eu acho que estava no gancho anterior. Mas é culpa um pouco do mercado de consultoria que começou a vender essas conexões com startup, a torta e a direito, e tentando forçar a barra, e muitas dessas startups ainda estavam imaturas e vendiam o que não tinham. E aí as empresas que estavam tentando resolver os seus problemas, porque o problema era latente, apesar de também ter deturpado ali, porque muito do que a gente entende como inovação aberta deveria ser para problemas mais conceituais e mais bem alinhados de expectativa, o cara tinha lá, não, eu preciso resolver esse problema hoje. Aí vinha num programa de inovação que ia fazer inovação aberta, conectar com alguma coisa e nada se conectava, nada se resolvia. Então o estigma ruim veio daí, e aí eu acho que já pluga na minha próxima pergunta, a gente corre o risco da inteligência artificial passar pelo mesmo caminho? A inteligência artificial dentro das empresas pode ser interpretada ou mal interpretada por esse caminho? Na experiência que vocês estão tendo, como é que isso está sendo visto? Igual implementar inovação, agora tem que implementar IA. Isso aí. Aonde? Como? Não sei, mas tem que ter IA. Tem que ter IA. Tem que ter IA. Cara, assim, eu já vi isso acontecer várias vezes, né, cara? Não teve uma vez só, não, né? Você pegar, tipo, eu lembro dos métodos ágeis, né? Agora tudo é agile, né? Tipo, tudo é, né? Da internet. Não, agora só vende pela internet, né? Tudo, né? Você foi longe assim, agora, hein? Eu tava aqui pensando, caraca, o cara pegou a época da .com. Isso aí. Não, peguei isso daí, né? Peguei a transição do client-server para web, né? Tipo, vivi tudo isso daí, né? Então, assim, cara, eu vejo que isso vai acontecendo, é um comportamento, na minha opinião, já é um comportamento humano, né? Acho que vai nas coisas de descobrir porque, assim, se você pensar dentro do ciclo do conhecimento, né, voltando um pouquinho, né? Muita gente não sabe o que não sabe, né? Depois a gente descobre, a gente sabe o que não sabe, aí a gente adquire aquele conhecimento e aquilo, quando a gente aplica, vira uma experiência, né? Vira uma competência ali, né? Então, assim, o que eu percebo é que as empresas ainda não sabem que não sabem, muitas vezes, né? Então, ela está num processo anterior lá do nível de maturidade, sabe? Descobrindo o que é o quê. E, Flávio, o que você falou, cara, é sensacional. As startups vendendo, as consultorias vendendo coisas que não tinham, sabe? Você pega o próprio conceito de MVP, foi completamente deturpado, né, cara? MVP, a galera chama de MVP qualquer porcaria que faz, sabe? Só porque é uma merda, é horrível, vira MVP, entendeu? Isso não é o conceito, cara, não é o negócio, sabe? Tipo, o que é uma startup? Cara, se a gente for discutir o que é uma startup, a gente vai ter que ir lá na literatura, qualquer definição, sabe? Porque, cara, se é uma startup ou não, sabe? Tipo, cara, isso é metodologia, é fase, ciclo de vida, é outra coisa, não tem nada a ver. Empresa é empresa, negócio é negócio, sabe? Tipo, né? Nada substitui a realidade do caixa, sabe? Tipo assim, startup vive sem caixa. Não, ninguém vive sem caixa, entendeu? Então, são estereótipos, conceitos que foram explorados de forma errada, que levaram as pessoas a concepções erradas, né? Isso não tira o mérito da metodologia, isso não tira o mérito da ferramenta, mas se a gente não entender que ela é só uma ferramenta e que ela não serve para tudo, né? Que startup não resolve tudo, startup não é uma... Eu fazia um tempo atrás a analogia que startup é igual banda de rock, né? Tipo assim, aquela coisa que a galera, todo mundo gosta de falar que tem, que faz parte de uma banda, mas ninguém gosta de viver aquilo ali, né? Porque, né? Então, eu acho que faz parte do processo de aprendizado, né? De você construir esse aprendizado. E as empresas, né? O mercado está aprendendo sobre isso, né? Eu vejo que talvez, fazendo uma analogia, por exemplo, quando começou a internet, o marketing digital, os caras estavam aprendendo que era inbound, estavam aprendendo que era, sabe, você fazer um funil de nutrição. E as pessoas agora estão aprendendo o que é inovação, sabe, né? E agora a gente está começando a ter as ferramentas de fato para isso. Então, para mim, a gente está no começo de um ciclo, sabe? E AI é a mesmíssima coisa, sabe, né? Cara, AI, eu tive disciplina de AI na faculdade, eu formei em 2005, né? Tipo assim, não é um negócio... AI, os primeiros algoritmos dos anos 50, sabe, né? O que mudou? Cara, mudou primeiro a Gen AI, é algo novo, é um modelo novo, sabe? Mas assim, inteligência artificial a gente tem, não é novo.
Mas por que a galera agora só vive sobre isso? Porque agora ficou acessível para o público, né? Tá na mão. Então, assim, a gente precisa aprender a usar, né? E precisa tirar os buzzwords, né? Ou diminuir os buzzwords. E eu acho que a gente é corresponsável nisso. A gente que os profissionais, empresários desse segmento, a gente é corresponsável por isso. Por isso a gente tem que usar com muita sabedoria e muita parcimônia esses termos para que a gente não fique deturpando. Mas eu tenho certeza que vocês já foram perguntados. E aí, tem IA na Quicker? Dá pra implementar o IA com a Quicker? O que vocês têm hoje de IA aí e como é que vocês usam? Qual que é o uso real, né? Não é só o nome. Não, cara, a gente usa, assim, AI, na minha opinião, tem muito buzz, mas, cara, é uma tecnologia transformacional, sabe? Né? Ou seja, não tira o mérito, sabe? Tem uma bolha especulativa, mas está muito mais ligado ao mercado de capital, sabe? Mas, assim, a tecnologia em si, ela é transformacional, sabe? Principalmente a Gen AI, né, que traz possibilidades aí que nós não tínhamos nos modelos tradicionais de rede neural, né? Então, a gente, aqui na Quicker, cara, hoje a gente usa no nosso dia a dia aqui, né? Então, hoje todo o nosso desenvolvimento, então, pensando aqui no business, sabe? Todo o nosso processo é guiado por AI, sabe? Então, sabe, no desenvolvimento a gente usa muito AI, no marketing a gente usa muito AI, sabe? Cara, a gente usa hoje em todos os nossos processos de negócio dentro da companhia. E esse foi um ponto que, assim, quando começou esse boom lá em 2022, 2023, né? Eu comecei a falar muito aqui para a equipe. Falei, cara, se a gente não usar no nosso dia a dia, como que a gente vai falar para alguém usar, né? Então, o que eu vejo, de novo, muita gente falando e pouca gente fazendo, né? Né? Muita gente falando com medo, o SaaS vai acabar. Eu falei, cara, mas você entendeu de fato o que é um SaaS, entendeu? Né? Esses dias eu vi um post no LinkedIn, né, de alguém que a gente até conhece bem, falando sobre isso, cara. Pô, acho que não entendeu o que é um SaaS, né? Cara, SaaS a gente tem que resolver um problema real. A forma de resolver, se é via interface, se é via agente, isso não importa, cara. Então, assim, quem resolve um problema de verdade, quem está prestando serviço resolvendo um problema de verdade, sabe? O meio de resolver vai sempre mudar, né? O jeito que a gente fazia gestão de projetos nos anos 70 é diferente do que a gente faz hoje com Gen AI, entendeu? Então, ou seja, vai desde, assim, de trazer isso para dentro, né? Cara, vamos internalizar e como que isso transforma as nossas vidas primeiro e depois, naturalmente, isso vai entrando para o produto, né? Então, hoje o nosso produto, ele caminha para ser um produto muito guiado por AI, né? Então, hoje nós temos, né? Então, além da gente usar no nosso dia a dia, e isso também gera insights de como a gente pode trazer isso para dentro do produto, né? E aí, no produto hoje, né? A gente tem o processo de ideação, né? Na esteira ele começa com ideação guiada por AI, né? Então, você consegue gerar ideias com base em AI, você consegue melhorar, aprimorar essas ideias com base em AI, usar a experiência, a sua base de conhecimento, né, para melhorar, né, as novas ideias que vêm, para você não errar nas mesmas coisas, né? Caminhando um pouco mais no fluxo, você consegue usar a AI para avaliar essas iniciativas que chegam no teu funil, né? Ou seja, diminuindo o trabalho manual, né? Um esforço para você gerir o teu processo de inovação, né? Porra, aí é geralmente que a área de inovação fala, não quero mais fazer programa de 10 não, esquece isso aqui. Exato. Agora vai ser todo mundo independente. Ela faz um programa de intra, cai 200 ideias lá, o cara fala, puta, mano, fodeu, sabe? Tipo, né? Deixa... Então, assim, hoje você consegue usar, né, a plataforma para avaliar isso daí, para mesclar ideias, né? Ou seja, identificar nesse funil ideias semelhantes, né? E consolidar. E por quê? Cara, como que a gente faz uma inovação funcionar? A gente tem que ser muito pragmático. Então, a gente precisa trazer, a gente tem que ter uma ótima boca de funil, né? Ou seja, eu tenho que ter programas de intra, programas de ideias, programas o próprio planejamento estratégico, isso tudo é topo de funil. Eu tenho que trazer isso para dentro de um processo onde eu vou depurando. Então, a AI entra no nosso fluxo, né, no nosso produto, na depuração. Eu preciso otimizar o topo de funil, depois eu preciso vir mesclando para que de 200 ideias que entraram aqui, eu selecione 5 ou 10 que eu vou executar. Muito alinhadas com a empresa. Exatamente, sabe? Então, assim, se você quer ter ideias alinhadas, só que assim, você precisa... Inovação também tem uma característica de probabilidade, certo?
Claro. Então você precisa conseguir testar rapidamente muitas ideias, avaliar rapidamente, por isso tem que ter um topo de funil eficiente, e é por isso que a plataforma da Quicker ela é importante para que você capture o máximo possível, para que você engaje as pessoas nesse processo o máximo possível, com isso determinando um topo de funil, e com isso você vai aplicando AI para depurar e chegar no universo dos projetos, estratificar o que realmente é importante para o seu negócio. E aí você conseguir executar. O que a gente vê muito são as empresas deslumbradas com aquele monte de ideia, sabe? E aí o cara quer fazer tudo e não faz nada. Perfeito. Entendeu? Então, Só assim, o ferramental vem para poder, cara, vamos pensar daqui o que realmente faz sentido para o business. vou só também levantar a bola aí da Bibutton, que a gente visualiza como algo importante também para esse processo. A ferramenta e a inteligência artificial, elas não vão executar todo o trabalho. Fundamentalmente, a gente ainda precisa de humanos e humanos competentes por trás de todo esse projeto. Então, onde a gente visualiza também que existe muita oportunidade para colaboração com consultorias e para bons times de inovação, áreas de inovação apoiando áreas de negócio. Cara, fundamentação de hipóteses, por exemplo. Você capturou um projeto ali que ainda é uma ideia, ela precisa ser refinada, você precisa alinhar ela a um bom roadmap de testes, porque fundamentalmente no processo de inovação você está buscando mitigar riscos, certo? Então eu preciso ter boas hipóteses, diminuir a distância ali de validação dessas hipóteses à medida em que o meu projeto avança, para então eu ir paulatinamente ali avançando os estágios e depois fazer o rollout dentro da companhia. A inteligência artificial não vai ser capaz de fazer isso sozinha, por si só, né? Então, planejar suas hipóteses, trazer para as métricas de negócio, conduzir sozinha todo esse processo de roadmap de implementação, mas ela vai apoiar um humano com conhecimento de negócio, um humano com conhecimento de metodologia, né? Capaz de interagir com as pessoas por trás desse processo para transformar esse escopo aí de projeto em algo tangível, né? De fato, mitigando o risco e ajudando nessa construção. Então, a gente enxerga muita inteligência artificial como um agente de expansão da capacidade cognitiva do ser humano, né? Mas não uma substituição do ser humano que está ali por trás do negócio. Né? A gente não pode esquecer que por mais que a ferramenta seja formidável, cara, e assim, eu sou super fã, ela continua sendo uma ferramenta, né? Ela não é fim, né? Então, assim, vou fazer um programa só de AI, quero botar AI em tudo, sabe? Cara, isso é o que a gente mais vê, sabe? Porque, puta, é relativamente fácil de falar e não gera resultado nenhum, né? Isso aí sabe, tipo, cara, entender que isso é ferramental, sabe, né? Mas isso não diminui o valor dessa ferramenta, tá? Não, de forma Tipo, alguma. fato, né? As empresas são complexas. Se você não tiver onde organizar isso e não tiver com que essa ferramenta ajude no processo, né? Acho que vão ter as pessoas ali com os insights, com a condução mais alinhada com a estratégia, com a preocupação um pouco mais menos tangível, né? Mas a ferramenta, principalmente para as empresas que vocês costumam trabalhar, é impossível organizar isso tudo se não tiver essa gestão e essa otimização que vocês trazem com a inteligência artificial de vocês, mas que já traziam antes mesmo dela, tá? Sim, sim. E tem um outro ponto importante, Fábio, que além da AI, a gente tem que olhar o aspecto humano nessa jornada, né? Porque quem inova são pessoas, certo? Então, tipo assim, no fim a gente vai resolver um problema sempre de alguém, né? Na ponta, por mais que você tá falando de tecnologia, você tem uma pilha de tecnologia ali, mas no fim tem uma pessoa que está com um problema, né? Hoje, esse ciclo, né, para quem vive a inovação de verdade, né, como a gente está falando aqui, né, o dia a dia mesmo, né, como vocês vivem aí, como a gente vive aqui, sabe? A gente sabe que o ciclo é longo, né? É o que o Diego falou, né? Você tem que ter muita resiliência, ter uma visão de longo prazo. Só que aquele colaborador na ponta que está dando aquela ideia, ele não tem isso, né? Então, assim, além da inteligência artificial, né, a gente tem que pensar isso dentro da empresa de uma forma, sabe, que a gente engaje as pessoas nesse processo, sabe, com recompensas e ciclos mais curtos, né? Porque embora nós sabemos que nós e os gestores deveriam saber, né? Muitas vezes não sabem, mas, né? O ciclo é longo, o colaborador na ponta participando desse processo não. Por isso que é importante essas campanhas dentro da empresa, o processo de gamificação, as recompensas nesse processo, trabalhar a educação disso, sabe? Por quê?
o ciclo de recompensa do ser humano, ainda mais essa sociedade que a gente vive de visão de curto prazo, recompensa de curto prazo, dopamina rápida, cara, isso é uma realidade, a gente não muda isso, né? Então, assim, como que a gente inova nesse ambiente, né? Se é algo de longo prazo, né? Então, assim, hoje na nossa solução, a gente traz essa visão, sabe, a gente permite com que a visibilidade desse negócio aconteça, para que esse engajamento aconteça de forma mais orgânica e processo de gamificação que traga o reconhecimento por quem está agindo nesse processo, né? Perfeito. Então, por exemplo, o processo de gamificação onde você pontua, né, os comportamentos ligados à inovação na cadeia como um todo. Aí a somatória desses comportamentos geram insígnias, né, geram reconhecimento para a pessoa. Esses pontos podem gerar prêmios, né? Então, com isso, você vai contaminando, né, com uma espiral positiva a companhia, para que as pessoas consigam ter uma cenourinha ali de curto prazo, né? Ganhar alguma coisa no curto, mas que a empresa continue crescendo e evoluindo, né? E aumentando a sua longevidade. Perfeito. Por mais que seja uma ferramenta, não pode esquecer que esse humano conectado também precisa ser estimulado, precisa ser Exato. alinhado, conduzido. Muito bom, não é só colocar ideia, né? Também ajudar as pessoas que vão trabalhar elas a se esforçarem em estar conectado com ela. Muito bom. Exatamente. E aproveitando que vocês estão nesse processo agora de expansão internacional, queria que vocês me ajudassem a gente entender como é que está o parâmetro aqui, como é que é o humano brasileiro em relação ao restante do mundo. A gente está muito atrás em gestão da inovação no restante do mundo. Vocês agora vão passar por um processo Para onde eles vão, Yuri? de aceleração no Canadá. E eu acho que aí agora vocês vão entender um pouquinho mais dessa diferença entre as empresas no Brasil e o que a gente tem lá fora. A gente está muito atrás, existe um delay mesmo. Vocês vão, inclusive, aproveitar até de tropicalização, de trazer tendências de lá para cá, ou não? Vai ser o contrário? Não, cara, eu acho que hoje, assim, com a globalização, a gente tem essas práticas, elas são globais, né? Então, eu diria que essas boas práticas, né? Quem faz bem feito aqui no Brasil, faz bem feito em qualquer lugar no mundo, né? Ou seja, a gente tem esse potencial, a gente tem esse material humano, o brasileiro é criativo, o brasileiro é trabalhador, sabe? Então, eu acredito muito no Brasil e no que a gente faz aqui. A gente tem, sim, né, certas características, principalmente ligadas ao governo, saber, coisas que a gente não controla, que acabam atrapalhando o empreendedor, né? Não é que assim, empreender no Brasil é impossível. Não, empreender no Brasil, empreender é difícil em qualquer lugar no mundo, né? Não é fácil em lugar nenhum, né? Aqui a gente tem que, além de ser difícil, a gente tem que desviar né? Não é só brigar com um leão por dia, é fugir, desviar das antas. Das antas. Então, assim, esse processo, então, como a gente reconhece isso, cara, e a gente acredita muito na nossa capacidade, que a gente está aqui em empresas que estão fazendo um excelente trabalho, e eu tenho convicção de que elas fazem isso em qualquer lugar do mundo, né? Ela seria bem sucedida, né? Só que isso ainda é restrito a poucas empresas, né? Ou seja, ainda não é algo que todo mundo entendeu, né? Que deveria fazer, né? Ainda está restrito a poucas empresas. Então, a ideia, nossa ambição é ser uma plataforma global, né? De gestão de inovação, de permitir esse intercâmbio, né? Então, nesse movimento, como aqui no Brasil a gente hoje temos uma plataforma consolidada, temos clientes aí, né, cases que mostram, né, que o nosso produto resolve essa dor de verdade, né? A gente começa a olhar isso de forma global, né? Então, nesse espaço ainda de exploração do mercado internacional, né, a Clicker foi selecionada num programa de internacionalização, né, de startups, né? Ou seja, isso que a gente faz na Universidade de Conestoga, em Waterloo, no Canadá, né? Então, ou seja, a gente foi selecionado nesse programa, né? É um programa para internacionalização, ou seja, empresas que já têm soluções validadas, né? Que queiram explorar o mercado norte-americano, né? Então, a ideia ali é introduzir o negócio, né?
E a gente vai passar por esse processo de validação de estudo do mercado lá, né? O que a gente percebe em termos de metodologia, de conhecimento, cara, a gente é super competitivo. O que falta aqui, né, é funding, né? Assim, a gente tem um ambiente super fechado, né, de negócio, o acesso a recursos, não, o capital aqui custa muito caro, né? Então, isso é um grande limitador para a inovação, né, no Brasil. Então, a gente tem muito capital humano, a gente tem muito talento para fazer, só que falta recursos. E é isso que a gente quer buscar de fora, né, para também trazer para cá. Então, sim, né, aprender, né, aprimorar essas boas práticas em ecossistemas mais maduros e trazer isso para o Brasil também. São as duas coisas. Legal, legal. E aí, tem uma coisa que a gente está devendo aqui, do início que eu puxei lá no início da chamada, que é o que as empresas não devem fazer quando lançar um programa de inovação. Que é um erro bem comum que vocês já viram e que vocês tentam evitar que não aconteça nos seus clientes. O que não pode, na verdade não pode não deveria ser feito pelas empresas quando for lançar um programa de ideias ou começar qualquer iniciativa de inovação? Cara, eu acho que a primeira coisa é não fazer por fazer, né? Então, ou seja, Matou, é eu isso acho que aí. assim, eu acho que muitos empreendedores, empresários, eles sentem, né? Eles sabem lá no fundo que eles precisam inovar, eles sentem a dor, sabe? Mas às vezes estão um pouco dispostos a realmente fazer o que tem que ser feito para... É o exemplo da dieta, né? Cara, estou pouco disposto a fazer a dieta, a fazer exercício, a dormir corretamente, sabe? A me alimentar, enfim, a me cuidar, né? Então, acho que o primeiro passo, cara, você tem que ter uma reflexão, né, da direção da companhia, né, do board, sabe? Primeiro, cara, realmente eu quero inovar, né? Outra coisa, cara, eu acho muito difícil uma empresa que não inova, né, no mundo real. Se você for olhar, sabe, toda empresa em algum ponto inova, sabe? Porque senão ela já não seria mais uma empresa, né? Então, quando você vai concessão do Estado, provavelmente. Exatamente, não, cara, todo mundo faz isso, sabe? O problema é que ele não sabe o que ele faz, ele não tem consciência, ele não tem metacognição disso, né? Ou seja, São as caixinhas, né, que a gente falou. Exatamente. Problema com empresas de energia, de rádio. Acabou de arrumar. Acabou de arrumar. Então, ou seja, acho que o primeiro ponto, cara, eu quero inovar de verdade, eu estou disposto a fazer isso. Segundo ponto, o que eu já faço de inovação? Porque você já faz, cara, porque senão você já estaria morto, sabe? Então, ou seja, e aí você começa organizando por aí, cara. Como que eu organizo as minhas iniciativas que eu tenho hoje para que eu consiga medir onde eu tô, o esforço que eu estou fazendo? Isso vem de um diagnóstico, né? Acho que o trabalho de consultoria, né, e o trabalho de vocês, ele é importante para que, cara, você consiga fazer um diagnóstico e entender, cara, o que você já está fazendo de inovação, sabe? Aí, a partir disso, né, a partir desse entendimento de onde você tá, sabe? Primeiro, tirar a síndrome de vira-lata, né? Cara, você já inova, sabe? Tipo, calma, sabe? Não precisa ficar tão ansioso. Calma, você já inova, sabe, né? Agora, vamos entender, vamos tornar isso um processo, uma competência organizacional, sabe? Então, como que a gente parte? Cara, a gente precisa fazer um diagnóstico e entender o que você já tem, né? E onde a gente precisa melhorar, sabe? E aí você começa numa frente, muitas vezes, cara, organizando esse portfólio estratégico de inovação, ou seja, aqueles projetos que já acontecem na companhia, aquelas ideias que o empreendedor traz, que ele já executa, cara, vamos organizar esse negócio num processo, né? E aí você começa a partir do mapeamento disso que já é feito, dessas competências organizacionais, você levar isso para o resto da companhia, né? Ou seja, através do desenvolvimento da tal cultura de inovação. Então, a cultura de inovação, ela vem de dentro para fora, né? Ela vem do fundador, do board, do comportamento que a empresa já tem, de dentro para fora. Então, não faça, galera, um programa de ideia, porque isso aí vai virar a porra da caixinha de sugestão. Você já tem ela, você não precisa disso, sabe, né? Se você quer fazer inovação de verdade, programa de ideia é importante? Não estou dizendo aqui que não é, mas você tem que ter uma estratégia para isso. Programa de ideia é importante quando? Quando eu quero desenvolver cultura de inovação. Eu quero trazer o protagonismo das pessoas no processo, né? Então eu vou lá e faço um programa de ideia. Eu faço um programa de intraempreendedorismo. Qual que é a diferença? O programa de ideia é que é um negócio cíclico, a galera vai dando ideia, à medida que eu estou estimulando e desenvolvendo as competências
de empreendedorismo, né? Iniciativa, sabe? Tomada de risco, eu vou criando um ambiente favorável, essas ideias vão aparecendo e você começa a executar. O programa de Intra, normalmente, ele é um programa mais estruturado, né? Você tem ali um processo que tem início e fim, você vai ter um processo onde as pessoas vão trazer ideias também, sabe? Essas pessoas vão se tornar intraempreendedores, executar esses projetos dentro da companhia, né? Muitas vezes, esses programas de ideia, essas ideias e problemas mapeados, no programa de ideia, necessariamente não é a pessoa que vai executar, né? Esse é um outro erro comum, né? Nunca faça isso, galera. Então, assim, né? Programa de ideia de qualquer jeito. Cara, isso aí é caixinha de sugestão, isso não é um programa de inovação, sabe? Então, o programa de ideia, ele tem a característica de fomentar, trazer coisas. Se você não tiver como dar throughput para isso, como dar solução, não adianta nada, né? Então, beleza, mas eu tenho um programa de ideia. Então, ou seja, desenvolva a cultura empreendedora dentro da sua empresa. Então, permita errar, né? Permita que as pessoas expressem sua opinião sem ser cerceada. Dê recurso para que as pessoas executem essas ideias, porque senão também não vira nada, né? Eu vejo muito empresário que o cara quer um programa de ideia, mas não quer investir nisso, não quer, saber, ajudar. Não quer liberar o tempo do colaborador para desenvolver a ideia. No programa de intra, o cara precisa ter essa mentalidade também, né? Ou seja, aquela pessoa que vai executar o projeto, ela vai executar, ela tem as competências para fazer, ela tem os recursos necessários para fazer, sabe? De tempo, né, para dedicar naquele projeto, sabe? Funding, de recursos mesmo. financeiros, funding, exatamente. Né? E esse tipo de coisa, né, tanto programas de ideias, quanto programas de intra, quanto a visão e estratégia de longo prazo da empresa, tudo isso dá para transbordar dentro dos programas de Open Innovation, né, que são essas relações com startups, não? Então, assim, como que você faz isso, né? Puta, se conectando com hubs de inovação, sabe? Se conectando com ecossistema, com universidade, se envolvendo em projetos de pesquisa e P&D vinculados à universidade, sabe? Né? Tendo um processo, eu sei que é um trabalho que a B-Button faz e faz muito bem, que é o trabalho de funding, né? Ou seja, como que você financia essa esteira, né, para poder fazer a captação de recursos, né? Então, tudo isso são ferramentas para inovação. E você precisa medir isso, controlar. Se você não mede, você não gerencia, né? Perfeito. Fazer só uma analogia com o Simon Sinek, né? Do comece pelo porquê, né? Não o quê. Então, a gente já viu até, por exemplo, algumas companhias iniciando com programas de Open que no final do dia, por exemplo, como que eles se comportam internamente. Você roda o programa, definiu mal e mal ali a sua tese de inovação, o que você busca atingir. Depois você roda um pipeline de startups ali de seleção, você chega a algumas startups com potencial e depois você fica internamente tentando encontrar o que fazer com essa startup. Não sei se vocês já... Claro. Então, putz, e essa startup aqui? Ah, eles têm um machine learning super legal para tal coisa. Nossa. Onde que a gente pode aplicar caça alguma área aí para a gente rodar um piloto. Então, você não definiu muito bem o problema, não entendeu onde você quer chegar e você aplicou uma ferramenta legal, só que para uma finalidade que não estava madura ainda, né? Enfim, você não começou pelo que você buscava atingir com aquilo. Então, eu acho que ferramentas existem diversas, eu não estou falando somente de tecnologia, mas de metodologias, o que você pode fazer para fomentar a inovação, só que você precisa definir muito bem ali o seu plano, a sua estratégia, o que você quer atingir com isso, né? Por que você está fazendo aquilo. Então, eu acho que muitas vezes ali, por entrar num ciclo de hype, ver alguma coisa, a gente acaba começando já direto pelo final, né? E depois a gente não consegue dar vazão aos projetos e sustentar a convicção nesse processo. Né? Pô, acho que a gente acabou fazendo as duas últimas perguntas aqui, né? Era. Bom que vocês já foram emendando, a gente nem precisou fazer, ficou melhor ainda. O bom de fazer o papo de balcão com especialistas é isso. A gente não precisa falar a gente faz duas perguntas e o conteúdo é deles. É ótimo. Bom, pro pessoal que quer conhecer a Quicker 2.0, que vocês lançaram agora em janeiro, como é que eles encontram a Quicker? Só acessar o nosso site, quicker.com.br, né? Ou os nossos canais aí no Instagram, LinkedIn, né? São os canais que nós somos mais ativos, né? Lançamos recentemente nosso canal no YouTube, então quem quiser conhecer também vídeos da plataforma, né? A gente tem feito também mensalmente lives, né? Aí de Product Update, né? Falando das novidades do produto, né?
Então, nós fizemos uma no final agora de janeiro, vamos ter uma outra na próxima semana aí que a gente está começando a divulgar já, né? Então aí a ideia é sempre falar um pouco do roadmap de produto, né? O que a gente está pensando para o produto, sabe? Então, quer conhecer um pouco do nosso trabalho, acesse o nosso site, tem a plataforma, ali você consegue facilmente falar conosco, né? E vamos conversar, vamos trabalhar juntos aí, né? Maravilha. Inovação é sobre colaboração, né? Então, essa postura de trabalhar junto, né? É fundamental. Fechou? Fechou. Você mata aí? Claro. Obrigado, João. Obrigado, Diego. Para quem quiser ver outros papos como esse, segue o Papo de Balcão no YouTube. A gente também tá no Spotify. E se vocês quiserem ver outros conteúdos ou outros temas, sugere aqui nos comentários quem a gente pode entrevistar, o que a gente pode falar nos próximos Balcão com especialistas. Obrigadão, João. Obrigadão, Diego. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade. Tamo Valeu. junto, hein? Daqui a pouco a gente vai de novo aí em Ribeirão para poder entrosar ainda mais com o ecossistema. Boa. Valeu, gente. Fiquem com Obrigado, Deus. pessoal. Um abração, hein? Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.